À paz do Senhor, meus irmãos. Hoje iremos observar qual é que foi o propósito de Deus na queda. No vídeo anterior, vimos que a queda foi o resultado da desobediência das criaturas, tanto de homens como de anjos, mas que também estava de acordo com o propósito do nosso eterno Deus. Agora é necessário que nos esforçamos para conhecer esse propósito. Sabemos que o mal e o sofrimento são o resultado da queda. E isso é difícil de aceitar e às vezes difícil de compreensão. Mas existe um facto que em tudo Deus traz de bom nesse propósito para a nossa vida. Nós sabemos que as Escrituras nos dizem que a criação do universo, a queda do homem, a nação de Israel, a cruz de Cristo e a igreja de Cristo, edificada em Cristo, que somos nós, e o julgamento das nações, tudo isso tem um grande propósito em Deus. E esse propósito permite-nos ver os atributos de Deus. E esses atributos, eles são revelados à sua criação. E no fim de serem revelados, eles podem ser conhecidos e nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente e a glorificá-lo. E só assim passemos a desfrutá-lo da maneira que ele tem de ser desfrutado, como o nosso Deus, como o nosso Senhor e como o nosso Pai eterno. E ao longo destes próximos minutos que nós iremos observar e examinar os atributos revelados do nosso Criador, através do seu grande propósito. Acompanhe os nossos próximos minutos. Meus irmãos, agora iremos tratar acerca dos atributos de Deus. Como nós sabemos, Deus criou o universo e tudo o resto para que Ele pudesse exibir a sua infinita glória e os seus atributos, para que pudesse ser completamente conhecido, adorado e também ser desfrutado pela sua criação. Por incrível que pareça, devido à queda, e é devido à queda que os atributos de Deus mais brilham com intensidade e brilham com a sua glória. E é somente através da queda e do aparecimento do mal que a plenitude do caráter de Deus pode ser verdadeiramente conhecida. Existe uma pergunta que nós podemos fazer, que é: quando o cristão adora a Deus, quais são os atributos que lhe parecem mais valiosos? Quando nós adoramos a Deus, quais é que são os atributos mais valiosos? Não é a misericórdia de Deus, a graça e o seu amor incondicional? Não são esses os atributos divinos que mais são exaltados, ou que deveriam ser mais exaltados em todos os grandes hinos da igreja quando se adora a Deus nos cultos? Um dos atributos é o seu amor. O seu amor incondicional só pode ser revelado aos homens que não satisfazem a condição de serem amados. A sua misericórdia é outro atributo. A misericórdia só pode ser derramada do trono da graça sobre os homens que mereçam a condenação. E outro atributo chama-se graça. A graça ela só pode ser concebida a homens que não fizeram nada para obter essa graça. E é através da nossa queda que a graça, a misericórdia e o amor de Deus se manifesta de maneira extraordinária. Esse é o nosso Deus que se manifesta de maneira extraordinária. E é na salvação do homem caído que a graça, a sabedoria e as suas misericórdias são reveladas. Não apenas ao homem, mas a todos, os seres criados no céu, na terra e no inferno. Eu queria que você me acompanhasse agora e mergulhássemos nas Escrituras. Veja o que é que diz em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10 nos diz o seguinte: para que pela Igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, toda a criação, ela sabe os atributos do nosso Criador. Toda a criação, e a toda a criação é revelada os atributos do nosso Criador. Louvado seja Deus. E outro atributo da sua glória é a revelação da majestade de Cristo. A maior obra, meu irmão, de Deus é a morte e a ressurreição do seu Filho. E essa obra aconteceu para a salvação do povo de Deus. Eu e você fomos alcançados por Jesus Cristo. No entanto, se o homem não tivesse caído, não havia lugar algum na história o Calvário. E é o Calvário que mais explica Deus para cada um de nós. Veja o que é que diz a palavra em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E é de facto isso que nos atrai para Ele. Veja o que diz João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Através da sua morte e ressurreição nós fomos atraídos para Ele. Aleluia! E é através dessa atração que nós o amamos. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 19. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem essa manifestação, tudo isso seria desconhecido para nós. Tudo isso seria desconhecido. Agora existe algo que nós devemos perguntar. O que é que ocuparia o seu lugar? Que outros meios poderiam ser usados para demonstrar as suas imensas misericórdias, a não ser a cruz do Calvário? Meus irmãos, Cristo crucificado tem que ser o tema central de todo o verdadeiro cristão, de todo o hino, de toda a conversa, de todo o pensamento cristão. Eu quero que você coloque nas suas conversas diárias e nas suas palavras Cristo no centro. Porque na realidade o sentido da cruz foi necessário por causa da queda. Mas tudo isso foi necessário para que a majestade, a glória e a presença de Deus e a sua grandeza infinita pela cruz de Cristo fosse plenamente conhecida aos nossos corações. Aleluia! É através da revelação do seu caráter e atributos, através da revelação da majestade do seu Filho, que nos é revelada agora também a nossa total dependência em Deus. E existe uma verdade sublime e extraordinária sobre Deus. É que Ele é absolutamente livre de qualquer necessidade ou dependência, ao contrário de nós. Isso quer dizer que o cumprimento das suas vontades e do seu prazer não depende de alguém ou de qualquer coisa que esteja fora dele mesmo. Agora nós não. Nós dependemos dele para ter felicidade. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autossustentável, autossuficiente, independente de todos os outros. Porém, tudo é necessário para a sua existência e felicidade. Nós precisamos dele para ter felicidade e para existir. E é nele que se encontra a verdadeira existência, o verdadeiro sentido da vida. Sem o seu poder, meu irmão, por um momento sequer, tudo se transformaria num caos e numa destruição. E é assim que as Escrituras nos falam, que o nosso Deus pôs ordem à desordem. Aleluia! E é Ele, somente Ele, que pode trazer ordem ao que está em desordem
na sua vida. Para a honra e glória do seu nome, só Ele é que pode trazer ordem. Nós não conseguimos ficar de pé sem a sua graça sustentadora. A queda, ela é o maior exemplo da nossa necessidade por Deus. Porque quantas vezes é que nós caímos e nós reconhecemos que se nós não dependermos de Deus, nós vamos continuar a cair. E é por isso que se nós não nos chegarmos à sua presença e não formos totalmente dependentes dele, nós não iremos nos sustentar de pé. Ele é a nossa fé sustentadora. Creio que hoje estamos a ser renovados pela sua poderosa palavra, pela palavra do nosso Criador. Por isso, seja humilde e coloque a sua vida por completo nas mãos do oleiro. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Saiba de uma coisa: o mesmo Deus que criou o primeiro homem com as suas mãos, através do pó da terra, e deu sustentabilidade e vida ao homem, é o mesmo Deus que lhe pode trazer vida e vida em abundância à sua vida. Em nome de Jesus, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida ela seja abençoada e que o Senhor seja o centro da sua vontade, em nome de Jesus, e que a sua boca, em nome de Jesus, tenha palavras de edificação e que os hinos que você louvar, Cristo esteja presente no centro, em nome de Jesus. Que nós possamos ser um canal de bênçãos, um canal de glória para a vida de outros e de outras pessoas que precisam de conhecer a glória do Evangelho de Cristo, a glória da cruz de Cristo e a misericórdia, o amor, a bondade do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.